Olá, estamos aqui de novo agora para falar em funções, em como ou quais os comandos do LaTeX que a gente pode usar eh, para trabalhar com funções. Então vamos começar vendo alguns comandos que já existem no LaTeX para digitar funções, o que a gente chama funções elementares, tangente, funções trigonométricas, exponenciais, logarítmicas, raízes, etc. Bom, vamos, como sempre na tabela, lembrar de novo. Tudo que estou digitando aqui são comandos em modo matemático, então todos têm que ir entre cifrões ou entre barras colchetes. E para funções trigonométricas, tangente, cotangente, arco, cosseno, etc., cosseno, já tenho esses comandos aqui. Já para seno, usando aqui a identidade trigonométrica fundamental, por exemplo, a função barra seno não existe. Por quê? Porque seno em inglês escreve com i. Então seria barra sim, mas aí apareceria a letra I aqui no lugar do E. Então, eh, já vou dizer como a gente resolver isso, tá? Tá aqui embaixo, mas primeiro mostrar a vocês, queria mostrar a vocês que, por exemplo, para a identidade trigonométrica fundamental, que a gente coloca o quadrado aqui na função, antes de colocar o argumento da função, a gente faz igual. Barra cosseno, o que faz é escrever a palavra cosseno como um operador matemático e, portanto, não é, em, em, em letra comum, não em letra. Vejam, por exemplo, comparem a fonte de cosseno com a fonte de x. Vejam que x é inclinado, cosseno é reto. Mas fora isso, o resto é tudo igual. Bem, o que aconteceu tanto com seno aqui, quanto com o e do número e, tá? Por sinal, essa função aqui, exp de x, corresponde à função exponencial de base e mesmo, tá? Porém, é, não é muito adequado para o dia a dia. A gente prefere escrever dessa forma aqui. Então, tanto para isso quanto para o seno, eu estou usando a função, esse comando aqui, declare mais operator. Veja que é diferente da maioria dos comandos que a gente está usando. Como esse é um comando, uma palavra grande formada por três palavras em inglês, cada uma delas começa com letra maiúscula. Então, o D, o M e o O do operator, primeiro O do operator, são letras maiúsculas. Tá? Essa função recebe dois argumentos. Uma é o nome do comando que a gente vai gerar, o operador matemático. Então, aqui para o seno, vou colocar barra 100. E aqui é o texto que vai ser escrito. Então, esse primeiro argumento é o comando que estou gerando, que eu vou escrever aqui. E esse segundo é como vai aparecer no texto final. Tá? Eu poderia aqui, por exemplo, escrever barra seno completo, se eu quiser. Não faz muito sentido, mas eu poderia. Tá? O mesmo aqui, com exponencial. Tá? Eu coloquei barra E mesmo. E a letra E é o que vai aparecer aqui no texto depois. Bom, fora isso, eu posso fazer. Isso tem muito uso. E eu usei muitas vezes esse declare mass operator. Por sinal, declare mass operator é um comando que também vem com o pacote AMS Maths. Tá? Então, se você digitar assim, incluir o pacote, você não vai conseguir usar. Tá? Bom, para logaritmos, tenho tanto barra log quanto barra ln. Tá? E quando quero colocar a base do logaritmo, vou usar também um subíndice. Tá? Então, log underline A, esse que é o log na base A. Tá bom? E aqui, desculpe, tem algum erro aqui, vejam, interessante. Aqui eu digitei os comandos, mas quando eu fiz esse documento, vejam que aqui a palavra log está correto, mas aqui apareceu o modelo matemático. Significa quando eu preparei este documento para vocês, eu esqueci de colocar a barra. Essa barra aqui eu esqueci na hora de gerar essa parte essa segunda coluna. Então, por isso apareceu errado, tá? O correto era aparecer assim, como esse aqui. Então, aqui que está acontecendo é que está faltando a barra. Ah, mas fora isso, o resto está tudo ok. E a outra função matemática que a gente vai aprender é a raiz quadrada, que é SQRT, de square root em inglês também. Então, barra SQRT faz uma raiz
Se o argumento é grande, como aqui, b quadrado menos 4ac, coloca tudo entre chaves, como com qualquer outro argumento. O mesmo vale para as funções acima. Mas em particular para a raiz quadrada, porque ela tem que passar esse tracinho por cima de todo o seu argumento. Então é importante colocar entre chaves. Quando a raiz não é quadrada, como aqui com a raiz cúbica, então a gente coloca opcionalmente o número entre colchetes. Por exemplo, se eu quiser raiz enésima, eu colocaria aqui um n. E por aí vai. Então, dessa forma, que eu faço as funções elementares, quando alguma não existe, eu posso declarar aqui. É a melhor forma de se fazer, porque senão, se a gente fizer com barra text, por exemplo, não fica igual essa separação aqui, o LaTeX calcula direitinho. Não fica igual se a gente faz de outro jeito. Bom, e agora vamos ver um pouquinho as funções, o uso, como a gente faz funções do cálculo. Vamos começar pela derivada. Essa linha aqui, quase tudo a gente já viu. Essa primeira fórmula aqui, tá? O que a gente não viu? A derivada e o limite. O resto a gente já sabe fazer. Bom, esse símbolo aqui de linha é barra prime. Então, f elevado a barra prime vai me dar f'. Esse elevado aqui, o circunflexo, é importante, porque senão esse barra prime vai aparecer muito grande aqui um tamanho que não é o adequado. Tá? Sai um tamanho grande que não é o correto. Então, ele tem que ficar nos supraíndice mesmo. O outro novo aqui é o limite, que é também um operador matemático, então barra lim. E como consumatório e tal, esse h tende a zero aqui, a gente faz colocando tudo entre chaves. Tá? Pode ter só mais uma coisa nova nessa primeira equação, que é essa setinha aqui. Tá? Mas h tende a zero, a gente pode usar como to, que é a ou para em inglês. Então, esse barra to vai me dar essa setinha aqui. Tá? O resto aqui é uma fração que a gente já viu outras vezes. Essa segunda fórmula aqui, que a primeira parte dela tem o teorema fundamental do cálculo, só tem uma coisa nova aqui praticamente, que é a integral. O resto tudo vocês já viram. Tá? E para eu fazer o símbolo integral, uso barra int. Sendo que, de novo, os limites de integração A e B, faço igual que em somatório, igual que em tudo mais que a gente viu. O limite inferior com subíndice, o limite superior com supraíndice. Se for necessário, se tiver mais de um caractere, posso colocar chaves também. Bom, esse pedacinho aqui do teorema fundamental do cálculo tem esse barra vírgula. E a única função dele é dar um espacinho maior aqui entre o parêntese e o D. Tá? Já vou falar desses espacinhos. Mas, antes disso, vamos ver como fazer essa integral dupla, tripla e quádrupla. Pois simplesmente, para fazer essas integrais dupla, tripla, quádrupla, usar o mesmo comando int, mas com um i a mais. Então, para integral dupla e int, para integrar tripla e int, ou seja, com 3i, para integrar quádrupla com 4 i's. Além disso, estão aparecendo aqui esses comandos quad, que vocês não veem porque eles são simplesmente um espaço. Então, esse espaço aqui, quando eu quero deixar um espaço grande entre duas coisas, eu posso usar barra quad. E se eu quero que o espaço seja ainda maior, como aqui, eu posso usar quad com mais um Q. Tá bom? Então, esse barra quad, o barra Q quad, são para dar um espaço horizontal maior. E eu posso usar tanto no modo matemático quanto no modo texto comum. O mesmo vale para todos esses aqui que vocês não estão enxergando, porque são espaços também. O barra vírgula que eu deixei aqui para separar o parêntese do dx é o que a gente chama um microespaço, um espaço bem pequenininho. Quando eu uso barra dois pontos, é como se estivesse usando 2 barra vírgula. E barra ponto e vírgula é como se eu estivesse usando 3 barra vírgula. Por último, o barra exclamação
ele é igual a barra vírgula, porém negativo. Ou seja, em lugar de separar um microespaço, ele vai juntar esse microespaço. Ah, então é como se ele vai juntar em lugar de separar. Tá bom? Então, já vocês viram em algum lugar barra vírgula, barra ponto e vírgula. Agora também do 4, eles são usados para dar uma separação maior, para ajustar os espaços, etc. Nas equações, é sempre bom usar eles. Bom, e por último, eu tenho essa fórmula aqui que é para escrever a função f que vai de Rn em Rm. Aqui também todo já foi visto, exceto essa seta, que era diferente do barra tu. Ele é um pouquinho maior, etc. Só isso. Então a gente, comando para ela é maps to, ou seja, leva em, mas leva Rn em Rm, mais ou menos assim. Então, maps to é usado dessa forma aqui. Bom, e a última coisa que a gente vai ver nesse vídeo é como fazer funções definidas por partes. Aqui estou escrevendo a derivada da função módulo de x, que é menos 1 quando x é negativo e 1 quando x é positivo. E Lattes tem um entorno para trabalhar com funções definidas por partes. É o entorno cases que a gente está vendo aqui. Tá certo? Ele funciona similar com a line. Tá? Ele tem o E comercial para dizer onde está a primeira e a segunda coluna e barra barra para indicar que acabou a linha e começa a seguinte linha. O único problema do cases é que, bom, eu não gosto que ele alinhe à esquerda ambos as colunas. E nesse caso aqui, eu preferia que esse 1 ficasse aqui embaixo. Mas fora isso, acho que o correto, aliás, para uma função definida por pedaço é alinhar à esquerda. Tá? Mas, nesse caso, eu gostaria que o 1 fique debaixo do 1. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer é usar uma matriz, como eu fiz antes já, por exemplo. Ou algumas matrizes, ou um align mesmo. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu usei uma matriz usando o entorno array. Então, para isso, eu tive que usar o left e right para colocar a chave. Lembrando que, como aqui não vou colocar nada, tive que usar right ponto. Tá? Porque é obrigatório sempre que tem um left, fechar com um right. Do mesmo jeito, agora eu alinhei à direita a primeira coluna, portanto, a vírgula, na verdade, quando termina, ficou debaixo da vírgula e ficou como eu queria. E alinhei à esquerda a segunda, então ficou do jeito que eu queria. Aí, isso que estou dizendo com essa última slide em relação a essa anterior, que não é tão diferente uma coisa da outra, acho que as duas ficaram boas, é que quando a gente não gosta de uma coisa, tem que ver as opções que a gente tem e ir escolhendo o que for mais adequado para nosso texto, do jeito que a gente quer. Certo? Então, com isso terminamos como colocar funções no LaTeX e vamos, no próximo vídeo, que ainda é essa semana, vamos falar um pouquinho mais dos entornos matemáticos para fazer equações e, em particular, como a gente pode fazer para dar números a nossas equações. Então, bom estudo para todos e a gente se vê daqui a pouco.